sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas. Eu estou hoje com uma companhia, ou melhor, com duas companhias incríveis para falar sobre criatividade. Você sabe que o Resolvendo Dilemas tem como propósito trazer soluções, respostas e até mesmo cases, experiências de vida para coisas cotidianas, para coisas que nós temos no nosso dia a dia, ou seja, os nossos dilemas. E nada melhor do que duas grandes empreendedoras que fazem 20 anos. Gente, vocês já pensaram? Eu sei, meninas, me desculpem estar falando de idade. É que, na verdade, telespectadores, elas começaram ainda lá na infância, né? Vamos ser sinceros com isso, né? Porque quando vocês conhecerem elas, vocês vão ver que isso que eu estou dizendo é a mais pura verdade. 20 anos, duas décadas de criatividade. É por isso que, direto de Porto Alegre, da nossa capital, porque você merece, telespectador, da TV Cidade, canal 14 de Farroupilha, conteúdos integrativos que possam trazer para você essas soluções. De lá, da capital, eu recebo aqui a Letícia Paese e a Silvana, as duas sócias da Mais Criativa. Meninas, eu entrego para vocês as câmeras da nossa TV. Um beijo, obrigada por estarem aqui. Boa tarde, é um prazer, Pérola, estar aqui contigo. É um prazer poder conversar um pouquinho hoje sobre a nossa história. Muito feliz de estar aqui contigo também, Pérola. Acho que é um momento super especial, ainda mais nesse momento que a gente está em comemoração dos nossos 20 anos, que foi dia 17 agora, então está bem pertinho, assim, bem latente, muitas emoções, diria assim. Eu fico admirada, meninas, e eu chamo elas de meninas porque vocês agora vão concordar comigo, né? Não menti em nada. 20 anos, 2 décadas trabalhando com criatividade e empreendedorismo no Brasil, e elas não têm uma ruguinha. É porque começaram muito cedo isso, né? Eu gostaria, meninas, que vocês contassem como nasceu a Mais Criativa. Eu sei que foi de um anseio, dessa busca de realmente solucionar problemas de forma criativa, mas eu gostaria de entender essa história. Conta pra gente aí, como foi? Eu ou tu, Letícia? Quem começa? Pode começar, Silvana, não tem problema. Eu acho que uma coisa muito legal, a Mais Criativa, acho que ela começou de um sonho, né? E ela começou lá na faculdade. Eu e a Letícia éramos colegas de faculdade. E a gente tinha um sonho, sim, de fazer uma empresa, né? A gente se formou, enfim, antes de se formar, até uma empresa que a gente fizesse coisas que a gente acreditasse, né? Colocasse o que a gente tinha de melhor, né? O que a gente acreditava, o que a gente achava importante. E aí esse sonho começou a surgir lá na faculdade. A gente chegou a fazer todo o plano de negócios, né, Letícia? É verdade. E aí a gente se encontrava no shopping, a gente se encontrava no final de semana e inventando tudo que a gente achava muito legal. E aí, logo que a gente se formou, nós recebemos convites bem legais, assim, para desempenhar, diria assim, funções muito bacanas, assim, para pessoas recém-formadas. E a gente aceitou. E aí colocou aquele plano, aquele sonho na gaveta, mas ele ficou na gaveta, ele não ficou atirado num canto, nem nada, ele estava lá, latente. Mas acho que foram experiências muito ricas, assim, de trabalho, de aprendizado, enfim, foi um momento muito bom de aprendizado. E eu acho que cada uma aceitou o seu desafio. Até que o sonho voltou de novo, né? A gente começou a se procurar de novo para colocar em prática, né? Letícia, quer contar um pouquinho aí? Na verdade, a gente nunca se desconectou, né? Isso que a Silvana fala, a gente fazia várias reuniões, né? E a gente brinca que a nossa primeira mesa era a gente usava a mesa que eu tinha para estudos no meu quarto, né, para a gente poder colocar todas as ideias, e quando faltava lugar, a gente se ajoelhava em torno da minha cama mesmo, desenhando como é que a gente ia fazer, né, uma coisa bem de vontade mesmo, que é do empreendedor, né, de buscar as coisas.
E quando a gente percebeu que já tinha também contribuído com essas empresas que nós tínhamos assumido os desafios, né? Tínhamos recebido os convites e já tínhamos contribuído, e que também tinha chegado a nossa vez de botar a cara no mercado e de escrever a nossa própria história. Então, a gente começou a desenhar Mais Criativa, que foi muito perto ali da Copa, né? Quando a gente ganhou, foi nos meses anteriores do ganho do Penta, né? Quando o Brasil ganhou o pentacampeonato da Copa do Mundo, né? Então, foi um ano especial para o Brasil, especial para a gente também, buscando esse novo desafio, sem saber mesmo... pensando muito, planejando muito, sem saber muito bem como é que ia acontecer, né? O que ia acontecer naqueles próximos capítulos do que a gente estava pensando, assim, né? Como é que o mercado ia nos receber, na verdade, de tudo que a gente tinha planejado. Foi um salto, né? Um salto mesmo, em que a gente largou os empregos que a gente tinha e agora vamos fazer isso, e é isso. E foi muito diferente, né? Um impacto, assim. De repente, cada uma saiu das suas salas, das suas mesas nas empresas e voltamos para o quarto da Letícia. Em cima da cama da Letícia, ali fazendo os nossos planinhos. Daí a gente dividiu aquela escrivaninha com 2 computadores, o meu e o dela, e ali a gente começou a produzir tudo. Então foi muito legal, instigante, ao mesmo tempo foi apavorante, eu acho, no início. Largamos tudo, e agora? Vamos partir do zero. Mas foi muito legal, assim, é um frio na barriga que eu não quero nunca mais perder ele é muito bom. A gente brinca que teve um momento que a gente foi promovida, que nessa época a Silvana já era casada e eu não, eu morava com a minha mãe, né? E aí a gente brinca que a gente foi promovida, né? Porque a minha mãe vendo o bate-bate dos braços, né? Porque o meu quarto era tão apertadinho que a gente ficava uma de costa para outra batendo os braços, né? Tinha que entrar quase de lado, assim, para entrar na escrivaninha, no quarto pequeno. E aí a minha mãe me promoveu para a sala, que ela comprou uma divisória de escritório bonita, toda envidraçada, assim, que dava para ficar funcional, e a gente foi promovida para a sala. Daí a gente cabemos duas daí, sem se bater. Aí era uma mesa grande, o negócio, 2 mesas, e a gente conseguiu fazer um troço um pouquinho maior. Mas eu acho que é o começo de todo mundo, né? Dificilmente hoje em dia as pessoas conseguem começar com uma grande estrutura, e é o que a Silvana falou, assim, esse friozinho na barriga, o dividir a água mineral, sabe, quando vai visitar um cliente, porque nem sempre tu tem o dinheiro para comprar um lanche total, porque está contado naquele planejamento do que tu tem para o estacionamento, não é até que tu não tenha nada de valor naquela hora, mas você não pode ficar gastando, vou comprar água mineral, fazer um lanche, vou almoçar aqui, vou não sei, né, então é tudo muito planejado, então a gente dividiu muita água, né, esperando o cliente, a gente fez muito tempo, assim, várias coisas para que a gente conseguisse dar conta disso tudo novo que a gente estava buscando. A gente fez até a festinha para nossas primeiras linhas de celular, quando a gente conquistou elas. Uau, as nossas linhas da empresa, foi muito legal. Tem foto até. Se eu consigo resumir esse nosso início de conversa, o êxito todo da Mais Criativa está em 2 pontos principais. Primeiro, planejamento. E segundo, eu nunca desisto. Eu acho que isso, do que vocês estão me contando, leva a gente a olhar o mundo do empreendedorismo como ele é, né? Na sua beleza apaixonante, mas na sua crueldade da realidade. Que outros como vocês, que outras mais criativas que estão iniciando agora, né, possam assistir a esse programa e se espelhar, porque eu tenho certeza que vocês tiveram também muitos dedos apontados, dizendo: vocês são loucas, largar o emprego fixo, a segurança, para arriscar, agora estão aí, dividindo água mineral, como se isso fosse algo depreciativo, enquanto que eu escuto de vocês isso e acho isso uma vitória. Realmente, eu poder dizer, olha, a gente construiu 20 anos de carreira, de história de uma empresa,
baseado em planejamento, em humildade nesse sentido, né? De, olha, a gente tem um trabalho excelente para entregar, mas também sabemos das nossas limitações. Então, não adianta que eu não vou te pagar o de Paolo. Estou aqui te dando uma água, né? E eu acho que esse é o grande ensinamento quando a gente conversa com vocês. Eu tive já essa oportunidade de várias vezes falar com as meninas, a gente tem outros trabalhos em conjunto, e ver isso, porque isso não é uma coisa específica da mais criativa ou desse momento que vocês vivem. Isso é algo que permeia a vida e a essência de vocês. Tudo que vocês fazem nos projetos, eles são muito bem planejados, muito bem organizados. E eu acho que isso descreve também uma questão importante, né? Criatividade não é bagunça. Criatividade, na minha perspectiva, na minha ideia de conceito, é a simplicidade. É buscar naquilo que é simples a essência do que é diversão, do que é felicidade, do que é exatamente a diversidade, que eu acho que é ali que está o momento criativo, né? E me conta, meninas, como é que vocês levam isso para dentro dos clientes de vocês? Como é que isso acontece de fato? Porque na teoria aqui a gente compreende, mas eu queria que vocês me contassem, até talvez um case, algo assim, de como é que isso acontece dentro dos clientes de vocês? Como a Mais Criativa atua? Bom, Perla, a Mais Criativa, ela trabalha, acho que uma coisa muito importante, que é o fator humano nas empresas, né? E nós acreditamos, eu acho que a Letícia pode me endossar claramente nisso, né? Que nós trabalhamos com esses seres humanos que são inovadores e criativos por natureza. Nós não trabalhamos especificamente a criatividade, que a gente trabalha o desenvolvimento humano. Mas toda vez que as pessoas colocam o que é dela, o que é a essência dela, o que ela traz como essência, né, em todo esse processo de desenvolvimento que a gente faz, que vai de treinamento até com outro modelo de processo, a gente vê que tem muito mais engajamento e interesse das pessoas, né? E essa criatividade, às vezes, é a essência do ser humano. Ela tem a oportunidade de colocar em prática quando o modelo de trabalho é feito para ela. Né? Então, o nosso cuidado enquanto empresa é gerar momentos, sim, criativos para aquelas pessoas, mas criar coisas que não sejam encaixotadas. Nós não criamos processos encaixotados, nós criamos processos únicos para momentos únicos através dessa experiência de 20 anos que a gente trouxe aplicando e vendo o que faz diferença para as pessoas. Então, o nosso trabalho, assim, ele vai, assim, trazer o que tem na essência do ser humano, e essa inovação, essa criatividade, essa coisa de trazer o que é teu para dentro de um processo é muito importante, né? Eu acho que a Letícia ela pode completar isso muito bem, que nós trabalhamos sempre numa dupla se complementando nas suas diferenças. Cada uma de nós tem características muito diferentes e que são extremamente complementares em qualquer modelo de projeto que a gente cria nas empresas. E eu acho que é por isso que é tão legal, porque cada uma traz o seu melhor. Fala aí, Letícia. A gente vem de uma formação, Perla, eu e a Silvana, nós somos de formação, nós somos publicitárias e fizemos diversas outras formações, né, gestão empresarial, marketing, dinâmica dos grupos, enfim, diversas outras formações para trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E essa formação que a gente teve, de todas elas, nos fez com que a gente tivesse um olhar diferente em relação também como a gente vê as pessoas e vê o mercado. Então, toda vez que a gente entra, como a Silvana falou, dentro de uma empresa e trabalha essa equipe para que ela possa se desenvolver, ou trabalha essa equipe junto com o gestor para o desenvolvimento dela, para melhor performance, a gente também busca esse ponto que faça sentido para eles, essa coisa que cria uma conexão, né, que seja visto por um outro olhar sem ser o convencional, né? E talvez por isso esses trabalhos que a gente faça, mesmo trabalhando assuntos que estão no mercado, mas fazer um trabalho tão sob medida faz tanta diferença, porque para nós, às vezes, o título é o que menos importa do que vai ser. É o que menos importa, é o que vai atender, na verdade, o cliente, ok, mas como vai ser formatado isso, a forma com que a gente vai construir isso,
junto com o nosso cliente, junto com a equipe, é o que vai fazer diferença, respeitando a história desse cliente, respeitando como aconteceu essa caminhada deles da mesma forma que aconteceu a nós. Né? Então, porque ele tem uma caminhada também, independente se é de 5 anos, se é de 20 ou de 50, né? Ele tem essa caminhada e isso precisa ser respeitado. Então, eu acho que essa criatividade vem de poder despertar nas pessoas e fazer com que elas digam o que é importante para elas, digam o que é importante nesse trabalho, o que é a chave dessa virada, como é que eu vou ser um profissional melhor, um ser melhor, e isso só vai depender de mim. Então, eu também tenho que, né, de cada um de nós, então eu também tenho que buscar essa outra forma, fazer com que eles enxerguem, busquem maneiras de achar essa outra forma, de ver o mundo diferente, né? Não só por um prisma, que a gente sempre olha pelo mesmo prisma. Eu acho fenomenal ouvir vocês quando falamos sobre esse processo de trazer a visão de quem já está dentro para os processos em que precisam de transformação. E isso está hoje, na minha percepção, muito mais ainda em voga e necessário, porque vivemos agora um momento pós-momento, né? Nem gosto mais de dizer pós-pandemia, mas um momento pós-momento, e hoje a gente está aqui reconstruindo todas as nossas pseudo-verdades dentro de um novo mundo que se criou, de necessidades e de convívio, de todo esse processo. E eu fico, assim, admirada de vocês estarem desenvolvendo isso há 20 anos. E a gente começa a ouvir essa coisa de o funcionário, o colaborador, o profissional tem que se sentir pertencente, né? Gente, é tão legal e protagonista ouvir que vocês já fazem isso há 20 anos, enquanto desenvolvimento de processos ou né, treinamentos, capacitação de equipes em N situações. Eu acho que o essencial, e é muito interessante isso que vocês falam, é que outras empresas consigam perceber o profissional, independente do que ele desempenha, né? Ele é uma pessoa. Na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com alguns coachings e ouvi de uma frase muito incrível. CNPJs não existem. O que existem são pessoas. Uhum. E é esse o conceito que a Mais Criativa vem, pelo que vocês me contaram aqui agora, trazer para dentro das empresas, para dentro das suas jornadas, né? Que é pessoalizar o processo. Eu acho que é um contexto que descreve exatamente o que eu acredito e a essência do Resolvendo Dilemas. A gente busca, através da simplicidade, das ações, das atitudes, né? Resolver os dilemas e construir processos que estejam adequados à realidade, à história daquela pessoa, daquelas pessoas que compõem aquele CNPJ, porque eu ainda vou fazer uma hashtag disso, né? CNPJs não existem, só existem pessoas. É um trabalho que deve ser tranquilamente desafiador, porque tirar qualquer um do seu prisma de ótica e colocá-lo a ver o mundo com outras lentes, só isso já é desafiador, né? Eu gostaria de que vocês dissessem para a gente o quanto isso é impactante e como vocês conseguem descrever isso dentro das N empresas que vocês atuam, porque eu tenho certeza que isso tem como ser algo importante para a senhora do cafezinho, assim como para o CEO dessa mesma empresa, né? Perla, eu acho assim, que isso é muito ligado à visão sistêmica, isso que a gente busca emplacar, né? Seja com criatividade, trabalhando as pessoas, os seres que fazem a diferença dentro do negócio, mas isso é muito ligado à visão sistêmica. E é uma coisa que a gente sempre
cria os processos para que a gente possa ter o melhor sistema possível, tentando atingir todos os setores que são envolvidos e as pessoas, e gerando espaço para ela. Porém, isso é uma coisa ao mesmo, a gente faz há 20 anos, e a gente ainda sente que existe muita resistência, né? Então, a gente trabalha muito em indústria, por exemplo, esse modelo de negócio. E existe muita resistência porque mexe muito com conceitos internos. Então, às vezes, é um processo que talvez tivesse muito mais sucesso ou muito melhor aplicabilidade do investimento se ele tivesse mais aplicação sistêmica, né? O controle do resultado hoje, esse sistema, essa forma, ainda ele é muito impactado por entraves, né? Ou seja, os entraves da gestão que ainda não está preparada por um processo sistêmico, e isso é fato, né? Então, muitas vezes a gente vai conseguir fazer até uma parte, mas não consegue fazer o todo proposto, ou a gente consegue fazer o todo, mas é uma coisa muito trabalhada e às vezes mais longa do que o necessário. Isso é um fato, é dado de realidade. Né? Então, assim, a gente percebe que muitos investimentos nas empresas, em desenvolvimento das pessoas, não tem um impacto real e exponencial, porque ele para nos entraves, né? Em muitas questões internas. Então, acho assim, os trabalhos que têm melhor resultado é quando a gente começa a trabalhar de cima, nas escalas mais altas, e vai trabalhando esses entraves nessa questão sistêmica, e aí sim, liberando o caminho para a criatividade, para as ações focadas nas pessoas e com capacidade exponencial de cocriação, que hoje a gente tem muito ainda o entrave da cocriação. As pessoas não conseguem usar a sua produção da cocriação que elas fazem juntas, ela ainda fica parada em vários sistemas, assim, setores ou bloqueios internos, né? Então, eu diria assim, o trabalho ele vai acontecer de uma forma muito bonita quando ele vem de cima para baixo e consegue se trabalhar essas aberturas e essas crenças que tem nesses grupos, né? Acho que a Letícia pode completar várias coisas que acontecem aí também, que a gente vai trabalhando, e às vezes a gente trabalha em posições e situações diferentes, mas a gente sempre percebe que existem muitos bloqueios ainda, porque tem muito medo agregado em mexer no sistema. Eu acho que às vezes até a gente se pega assim com discursos, às vezes, né? Tu vai fazer todo um trabalho, daí a pessoa vai fazer uma abertura para do nosso trabalho, de um treinamento, palestra, workshop, seja lá o que for, vai apresentar no discurso, ela faz um discurso todo assim, ouçam bem, viu? Porque a gente está gastando muito, então assim, né? Às vezes, e não é por mal, assim, como é que eu vou te dizer? Não é uma questão consciente muitas vezes, né? Então daí a gente, olha, mas realmente tu quer e tal. Não é, claro, não é uma coisa assim, uma rotina, mas às vezes acontece, ou alguma atitude assim, não, mas não, é mesmo, tem que mexer em tudo isso, vai ter que, por quê? Porque essa mudança dói, né? Essa mudança. A gente, infelizmente, ainda enfrenta algumas coisas, eu e a Silvana, que foi uma das coisas que a gente sentiu muito durante o nosso processo, a gente tem muitos parceiros que trabalham com a gente, alguns estão há 20 anos já com a gente, 18 mais ou menos, em que a gente ainda tem locais que dizem assim, mas é só mulher que vai fazer o trabalho? Mas a gente vai contratar, mas a gente não contrata mulher aqui para terceiro, a gente só contrata homem. E isso aí a gente está falando para vocês, a gente abriu uma empresa em 2002, né? A gente não está falando em 1974, 1950. Ou no caso, Letícia, eu que tenho 1,50 m, né? Na tela não dá para ver. Ou seja, mas tu vai dar conta desse grupo? Isso também pega bastante, né? E a gente pega isso, eu não tenho 1,50 m, mas eu tenho essa cara redonda, assim, né? Então, uma vez me disseram, para tu ter, para uma, que eu ia começar um treinamento, e a pessoa, enfim, é uma questão lá com ela, né, e a gente tem que entender, para uma professora tu parece uma ótima recepcionista, né, então, é umas piadinhas, umas coisinhas que não, depois, claro, com o tempo essa pessoa veio pedir desculpas, enfim, era um homem que falou isso. Então, não são todos, mas é lamentável que ainda a gente
tenha que tropeçar ainda por essas coisas, né? Eu acho que sim, num processo que a mudança em alguns momentos atrapalha, e daí tu começa a ver que alguém tá te empurrando para aquela mudança, né? Mesmo que tu tenha pedido, mas precisa mudar tanto assim, né? Porque, claro, é um processo irreversível, né? Que vai acontecendo, todas as pessoas que trabalham contigo vão sentindo, e ao mesmo ponto, quando a gente fala dessa outra questão, tem que ser mulher mesmo, acho que ainda a gente tem um caminho a percorrer bastante grande, né? A gente conquistou como mulher muitas coisas ainda, mas eu acho que ainda faltam muitas coisas, né? Até mesmo a mulher buscar contratar a mulher, né? Não só isso, acho que não precisa ser só isso, acho que tem que contratar homens, mulheres, mas às vezes a gente ouve esses discursos das próprias mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essas mudanças e valorizar um trabalho como ele é, independente de quem esteja fazendo. O Né? O trabalho potencial, tem... né? Meninas, Exatamente, o trabalho tem que ser bem feito e pronto, né? Eu acho que é por aí. meninas, eu quero dizer para vocês que quando o assunto é bom, o tempo voa. E é muito, realmente assim, ó, foi muito bom conversar com vocês e falar dessa história incrível de 2 décadas, de uma empresa que traz 2 empreendedoras, e ouvir da boca de vocês que, infelizmente, ainda temos muito a percorrer em todos esses setores, principalmente nessa questão cultural, que o estereótipo ainda abre mais portas do que a capacidade em si, né? E a gente precisa, sim, levantar essa bandeira sempre que puder para tratar sobre esses temas. Eu acho que na indústria, que é um ramo que vocês atuam muito, eu acho que isso ainda é mais doloroso. Nós temos aqui na nossa região um grande polo metalmecânico, um grande polo industrial, e a gente vê a dificuldade de grandes mulheres, grandes empreendedoras ou até mesmo grandes profissionais ascenderem em uma carreira exatamente pela questão de ser mulher. E eu acho que isso pega a outra bandeira que logo já fica aqui o convite para a gente vir falar, né? Empregos iguais, salários iguais. Acho que a gente precisa tratar desse tema. Eu sei que é algo que a gente conversa nos bastidores. Meninas, assim, eu vou deixar a câmera para vocês, assim, aquela mensagem final para os nossos telespectadores e a minha total gratidão por ter vocês aqui comigo. Vou então dar minha mensagem. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui e a minha mensagem final é o seguinte: se vocês sonham, né, quem quer empreender, tem que ter coragem, vai em frente, faz o que acredita e mostra o teu melhor. Eu acho que cada um de nós tem algo que é único e isso tem que ser colocado porque as pessoas precisam colocar a sua expressão no que elas fazem, e isso torna o trabalho melhor. Por isso eu acredito tanto quando a gente colocou o nome da nossa empresa de Mais Criativa, embora a gente trabalhe com desenvolvimento humano, é porque a gente sempre pode trazer mais do que a gente tem internamente. Então acreditem muito nos sonhos de vocês. Essa é a minha mensagem. Bom, o que primeiro, Perla, agradecer esse momento, né, de estar contigo nessa data tão especial para a gente dos 20 anos. E de mensagem final, gostaria de dizer que as pessoas precisam acreditar, que é muito do que a Silvana falou, acreditar no que elas querem e principalmente olhar para frente, né? A gente tem questões que, como eu falei, que tem momentos, nem sempre, como a gente contou aqui, nem sempre que são o auge todos os dias, né? Como qualquer empreendedor, às vezes tem dias que são maravilhosos, tem dias que são mais difíceis e faz parte também do nosso crescimento. Então, que a gente possa, antes de qualquer coisa, olhar para frente
e buscar esse objetivo. A gente nunca, durante 5, 2 meses, 20 anos, 15 anos, a gente tem que olhar para o objetivo que a gente traçou e buscar novas coisas também, né? A gente já conseguiu aquele objetivo, vamos buscar novos, né? Então, uma das coisas que eu e a Silvana a gente faz, a gente já conquistou muitas coisas, mas é sempre olhar para o horizonte e ver o que mais a gente gostaria de conquistar, o que mais a gente pode melhorar, né? Esse aperfeiçoamento contínuo, esse olhar para as coisas que a gente ainda pode fazer, né? E o que foi, já foi, né? A gente fez o nosso melhor jeito, sempre dando o nosso melhor, né? E eu acho que isso vale para todas as pessoas. Façam tudo com muito amor e da melhor forma que você possa fazer, né? E traçando sempre seu objetivo, olhando lá na frente sempre, né? Olhar para frente e com foco dentro daquilo que a gente busca, né? Os profissionais e cada empresa e cada profissional vai buscar o seu. A gente precisa saber o que a gente quer, né? Que daí a gente tem o que buscar. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, ó, um beijo grande e fiquem todos assim, com o nosso carinho e com Resolvendo Dilemas.